Nós recebemos no estúdio o promotor de justiça, João Ricardo Tavares. Doutor, queria te agradecer por atender o nosso convite e para a gente falar um pouco de um assunto que está pipocando nas redes sociais, principalmente, que é algumas ações do STF. Eu que agradeço estar aqui na televisão, é uma satisfação. E se a gente puder trazer alguma contribuição que esclareça a população, acho que é sempre muito válido esses espaços que vocês nos abrem, né? Muito obrigado. A gente que agradece. Doutor, eu queria começar te perguntando, na verdade, duas perguntas em uma. A composição do STF, como é que chegam lá esses ministros? E uma outra questão. Fala-se muito em decisões convergentes ou divergentes de ministros. Isso leva algumas pessoas a pensarem que essas decisões, em algumas situações, são mais políticas do que técnicas. Como é que o senhor vê essa situação? No que diz respeito à composição do Supremo, isso tem sido realmente alvo de muita discussão, de algumas críticas, algumas mais severas, outras nem tanto. Mas é preciso que o nosso telespectador tenha consciência de que vários países que têm um Estado de direito democrático como o nosso, a maneira de assunção à Suprema Corte é semelhante, né? Como é que hoje no Brasil, a partir da Constituição de 88, antes já era assim, mas o novo texto constitucional que nós estamos hoje em vigência no país, que é a Constituição de 1988, estabeleceu como regra para ser ministro do Supremo duas características básicas: ser maior de 35 anos de idade e ter notório saber jurídico. Veja com isso que, em tese, nunca aconteceu, mas o ministro Supremo sequer precisa ter formação em direito. Ele pode ser um autodidata, um grande estudioso do direito, e ele tendo essa notória, ou seja, de conhecimento geral do mundo jurídico, que ele tem um saber jurídico e seja maior de 35 anos, o presidente da República pode nomeá-lo ministro do Supremo. O que, na minha visão, abre um leque hoje de críticas aos ministros do Supremo é que essa nomeação, por vezes, aconteceu não seguindo critérios do passado, de efetivamente se buscar no mundo jurídico pessoas que tenham uma respeitabilidade, uma história efetivamente de serviços prestados à causa jurídica no país. Em alguns momentos, né, foram poucos, mas em alguns momentos o critério foi amizade pessoal, foi conhecimento no meio político e nem tanto uma carreira jurídica sólida, né? Mas é direito do presidente da República, repito, que ele nomeie entre os cidadãos brasileiros aqueles maiores de 35 anos e que tenham um notório saber jurídico. Só que essa nomeação, ela é submetida ao crivo do Senado Federal. E o Senado Federal é que tem que sabatinar o candidato à vaga do Supremo indicada pelo presidente da República e depois votar esse nome. Ele é sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça e depois, lá na Comissão de Constituição e Justiça, é aprovado ou não o nome, e uma vez sendo aprovado, o nome é submetido ao plenário do Senado Federal. O que eu faço, e a crítica daí é muito pessoal, né? Eu não estou falando aqui em nome da Associação do Ministério Público, da qual sou vice-presidente, estou falando aqui eu, João Ricardo, como promotor, né, e como cidadão, o que eu acho que o papel do Senado não vem de fiscalização dessas nomeações não vem sendo exercida de forma contundente como deveria ser. Por entrar no campo político? Porque fica difícil, né, para o Senado, se pegamos um presidente forte que tenha lá maioria no Congresso Nacional, é difícil ver o Senado. Eu nunca vi, estou com 27 anos de promotor de justiça, eu nunca vi o Senado rejeitar um nome indicado pelo presidente da República para a Suprema Corte, né? Já vi sabatinas mais severas, outras nem tanto, né? Mas eu não vi, por exemplo, dizer não tem condição o João Ricardo de ser ministro do Supremo, nós entendemos que não, e o presidente que mande outro nome. Eu nunca vi isso acontecer. No segundo aspecto da tua pergunta, é se essa maneira de assunção ao cargo de ministro não vira, no fim, mais uma corte política do que jurídica, eu acho que não, mas o cidadão precisa compreender que o Supremo Tribunal Federal é uma corte política também, mas não a política partidária, que nós, quando falamos em política, né, nós pensamos só nessa política partidária que é feita e que visa eleições, interesses eleitorais, legítimos ou não. É uma política diferenciada, mas vou te dar um caso bastante presente, eu acho que na memória de todo brasileiro, onde a atuação da Suprema Corte foi muito mais política do que jurídica, que foi o caso da queda do auxílio moradia que era pago para os membros do Ministério Público e da magistratura. O que o ministro Fux fez ali? Ele derrubou
o pagamento do auxílio moradia em todo o país, né? Mas negociou com o Congresso Nacional um aumento, um reajuste para o salário que estava parado no Congresso Nacional há mais de 5 anos, né? Então ele disse, olha, eu acabo com isso, mas vocês também têm que cumprir o que a Constituição está dizendo e que também não vem sendo cumprido há muito tempo, que é anualmente reajustar os vencimentos dos ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República, e aí dá aquele efeito cascata para todo o Brasil, porque a carreira, né, o topo da carreira seria os ministros do Supremo, o teto, melhor dizendo, dos vencimentos das carreiras da magistratura e do Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República e os ministros da Suprema Corte, e a Constituição diz que anualmente esses vencimentos deveriam ser reajustados pelo índice oficial da inflação, né, para ver a recomposição das perdas inflacionárias, como qualquer outro trabalhador brasileiro tem. E há muito tempo isso não vem sendo feito, compreensível de uma certa forma que não tenha sido obedecido esse preceito constitucional em razão de que isso gera esse efeito cascata e um impacto financeiro nos estados também, em razão disso, mas o fato é que não vinha sendo cumprida a Constituição. Então, a atuação ali da Suprema Corte ao dizer derrubamos os auxílios moradia que a sociedade em geral não aceita e o Congresso Nacional mesmo achou que tinha sido um atropelo do Supremo para cima do Poder Legislativo, né, em conceder sem ter passado pelas casas legislativas e ser autorizado isso, mas trocou isso, né, numa negociação política, mas aí na boa política, né, então vocês exerçam o papel que está escrito na Constituição que vocês têm que exercer de apreciar um projeto de lei que está lá parado há 5 anos e vocês não votam, né? E aí o Congresso, então, votou e no mesmo dia a Suprema Corte acabou com o auxílio moradia e com isso restabeleceu, vamos dizer, a normalidade constitucional. Essa foi uma atuação muito mais política da Suprema Corte do que jurídica, né? Um assunto que tem sido capa de jornais, notícias e acaba um tiroteio, principalmente nas redes sociais, que hoje tem uma força muito grande ao espalhar qualquer tipo de notícia, é essa questão de casos ligados à política ou a políticos saírem da esfera criminal e passarem a ser julgados pela Justiça Eleitoral. Qual a tua posição com relação a isso e se essa medida não enfraquece a Lava Jato? Essa é uma grande discussão e muito polêmica discussão, né, que tem acontecido em razão da decisão do Supremo, que aconteceu há pouco mais de, acho que 10, 15 dias atrás, onde o Supremo disse, na realidade, o que está escrito na lei. Nós temos que fazer primeiro essa ressalva. Não há nenhum absurdo jurídico na decisão do Supremo. A interpretação que o Supremo deu por uma maioria muito apertada, né, foi dos 11 ministros, 6 votaram favoravelmente, 5 votaram contra, para ver que realmente o tema é muito polêmico. E foi um tema, mais uma vez, de interpretação. O Supremo interpretou um texto legal dizendo, vamos dizer, literalmente o que diz a lei, que quando houver um crime eleitoral junto com outros crimes comuns praticados, vamos dizer, corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, enfim, os mais variados crimes lá da legislação penal comum, mas tem um crime lá previsto na legislação eleitoral, todos esses demais outros crimes são atraídos por essa justiça especial que é a justiça eleitoral. E lá devem ser julgados, né? E isso, evidentemente, teve uma reação muito forte do grupo da Lava Jato, que atua há muito tempo, porque a maioria desses, nós estamos aí com a Lava Jato completando 5 anos, né, de atividade, a maioria dos crimes que estão sendo investigados pela força-tarefa da Lava Jato, em algum momento se encontram com atividade eleitoral, né, porque a maioria desse dinheiro, claro que tinha parte dele, ou de alguns fatos deles, destinados pessoalmente para aqueles agentes políticos se locupletarem em razão disso, mas tinha muito desse dinheiro que ia para a Caixa 2 da campanha, e esse Caixa 2, tão falado, né, o crime de Caixa 2 está previsto lá na legislação eleitoral. Então aí a reação do pessoal que atua, dos colegas que atuam na Lava Jato, dizendo, olha, tudo, ou pelo menos grande parte, os casos mais importantes vão acabar sendo todos canalizados para a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral não tem estrutura, porque não é para isso, né? Ela não foi criada para isso, a Justiça Eleitoral, ela está criada para presidir as eleições e os conflitos advindos das eleições, sejam elas municipais, estaduais ou as eleições federais, né, que nós chamamos de eleições gerais.
O maior receio aí não é pela qualidade dos profissionais que estão lá, é pela falta mesmo de estrutura, de investigação, de ouvida de testemunhas, enfim, uma estrutura física mesmo, material, para desempenhar tão complexas investigações como são esses casos aí. Duas situações vêm na cabeça daquelas pessoas que acompanham esses temas. O primeiro deles é com relação ao presidente Lula. E aí eu lhe pergunto se essa decisão ela pode ser levada de forma retroativa a beneficiar o presidente Lula. E a outra situação é agora do presidente Temer, que ficou alguns dias preso, mas que ele lhe pergunta se ele poderia ter algum tipo de benefício numa condição como essa. Eu acho que no caso do presidente Lula, eu tenho certeza, salvo que se eu estiver muito enganado, que esse assunto vai ser trazido à discussão pelos seus advogados de defesa, né? Todos aqueles crimes que tiverem junto a algum crime eleitoral imputado ao presidente, o que mesmo ele tenha sido condenado já nesses casos, porque o presidente, a situação jurídica do ex-presidente Lula em relação ao ex-presidente Temer é um pouco diferente em razão de que o ex-presidente Lula já está condenado, né, em 2 processos, e o presidente Temer ainda não tem condenação, ele tem só processos em andamento e investigações em andamento. Mas eu não tenho dúvida que, em relação ao ex-presidente Lula, os seus advogados deverão vir com essa discussão. Como ficam os processos anteriores? Anula tudo e manda para a Justiça Eleitoral refazer de novo ou está valendo daqui para frente? Eu quero crer que aquilo que foi já feito, está feito, né? Não tem como se anular, porque nós pensamos sempre nos casos de mais notoriedade, né, que dizem respeito a essas figuras mais importantes da nossa República, que é os ex-presidentes da República, mas nós não podemos esquecer que nós temos muitos outros, inúmeros, dezenas, centenas até, eu diria, de processos contra outras pessoas que não têm tanta notoriedade pública assim. Então, seria anular esses processos e mandar que tudo fosse transferido para a Justiça Eleitoral. Eu quero crer que não vai acontecer, isso tem que ser daqui para frente, é o que eu imagino, mas vamos ver o que dirá daqui para frente a Suprema Corte, mas eu penso que vai ser assim. Em relação ao presidente Temer, daqueles processos que ainda ele não tem denúncia oferecida, aí sim, quando houver conexão com delitos da Justiça Eleitoral, em obediência à decisão do Supremo Tribunal Federal, deverão ser oferecidas essas denúncias perante a Justiça Eleitoral. A gente olha essa situação, isso causa uma divergência, uma confusão de pensamento nas pessoas, porque a Constituição, ela garante o direito de, só após transitado e julgado, a pessoa seja presa efetivamente. Porém, no caso do ex-presidente Lula, não foi bem isso que aconteceu. Estou trazendo esse assunto à tona porque uma afirmação feita em entrevista pelo ministro Marco Aurélio Mello deixou claro para algumas pessoas, principalmente no ambiente jurídico, de que essa decisão ela pode ser revertida. Como é que fica essa situação, principalmente pensando na confiabilidade do judiciário? Primeiro, eu acho que nós temos que fazer justiça ao ministro Marco Aurélio, porque ele sempre defendeu essa posição, de que a pessoa só fosse recolhida à prisão para iniciar o cumprimento de uma pena, depois de esgotados todos os recursos cabíveis, né? O que talvez a população em geral não saiba é que essa posição adotada hoje, qual é a posição? De que esgotado o julgamento em segunda instância, então sai uma condenação de 1º grau, se for na Justiça Estadual, o recurso vai para o Tribunal de Justiça do Estado e o Tribunal de Justiça confirma essa condenação, a pessoa pode ser presa. Na Justiça Federal, o juiz federal de 1º grau condena, o Tribunal Regional Federal, que é a segunda instância da Justiça Federal, confirma essa condenação, o cidadão pode ser recolhido já para iniciar o cumprimento da pena, ainda que haja recurso para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não poderão mais declarar a inocência de quem já foi declarado culpado
em segunda instância. O que o Tribunal Superior poderá fazer, seja ele o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, é anular o processo porque houve, por exemplo, contrariedade da decisão a alguma legislação federal em vigor ou entendimento da Suprema Corte de que houve ofensa a algum princípio constitucional e anular esse processo e mandar refazer de novo. Não pode mais o tribunal, seja ele o STJ ou o STF, dizer que o cidadão é inocente se o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal confirmou que ele está certa a condenação aplicada em primeiro grau. Então, o Supremo hoje disse isso. Condenado em segunda instância deve iniciar o cumprimento da pena. Doutor, para a gente terminar, eu queria te perguntar o seguinte, o STF, na sua visão, tem feito o papel dele? Eu acho que sim, o STF sofre talvez pela a gama de matérias que não era a intenção do legislador constituinte seguramente dar para a Suprema Corte, né? Veja que a Suprema Corte hoje enfrenta temas que não deveriam estar lá. Eu vou te dar um exemplo de um julgamento que eu assisti de um recurso lá numa turma que estava do STF, onde a discussão era uma condenação por um cidadão ter matado 10 galinhas e estava acusado lá por crueldade contra animais, e esse recurso dessa condenação, que era ínfima, não estou discutindo se a condenação deveria acontecer ou não, eu estou dizendo que um caso dessa simplicidade não é possível que chegue até a Suprema Corte, não acontece assim em nenhum país do mundo. A Constituição Federal de 1988, acho que teve um equívoco ao abrir tanto o leque de possibilidades de julgamento para a Suprema Corte. E efetivamente, por as instituições estarem funcionando melhor, e te falo daquela que eu conheço profundamente, que é o Ministério Público, e está aí, né, visto, talvez o caso de maior notoriedade tenha começado lá no Mensalão e agora com a Lava Jato, né, está exercendo efetivamente o seu papel de combate à corrupção, que é um anseio da sociedade brasileira, procurou ao longo do tempo melhorar a sua atuação, mas mesmo assim, não sei se o nosso telespectador recorda, mas eu tenho muito em mente que entre o início da ação penal do Mensalão até o seu julgamento foram mais de 8 anos, né? E isso efetivamente é um tempo longo demais. Por que isso aconteceu? Por quê? Porque o Supremo ele não tem a sua atribuição precípua a de ser uma corte criminal. O Supremo é uma corte que está lá para ser o guardião da Constituição Federal, e é assim em qualquer país do mundo, né? Aqui no Brasil é que se abriu muito o leque de julgamentos possíveis de chegarem à Suprema Corte. Eu acho que isso tem que ser revisto, essa discussão tem que vir para a mesa, né, porque não é possível mais que a Suprema Corte continue assim. Eu acho que não tem parâmetro no mundo de tamanha quantidade de processos que chegam à Suprema Corte de um país que se compare ao Brasil. Doutor, te agradeço pela gentileza de ter atendido o nosso convite e já numa outra oportunidade que estiver por Cachoeira do Sul, já quero deixar o convite para a gente ter a honra da tua presença novamente. Eu que agradeço, espero que tenha sido aí efetivo o programa para o que se destinou, que é esclarecer aí algumas dúvidas do nosso telespectador. Um prazer, estamos sempre às ordens. Então tá certo, a gente volta com vocês.